professor Ricardo Lima, né, e a todos os professores, funcionários e bolsistas do DECULT, o Departamento Cultural aqui da UERJ, ao qual esse projeto, CAMP, foi acolhido, né, quer dizer, até porque eu não sou aqui da universidade, da UERJ, e foi produzido, né? Então, acho que é uma coisa importante de fazer essa referência, em especial ao Rafael Nassif, que está aqui presente, que foi a mola propulsora de tudo, né, de insistência de querer realizar o evento, né, quer dizer, eu sou particularmente muito agradecido, né? Também agradeço ao Lucas Murari e o André Barbosa, que são meus orientandos, que estão ajudando aqui também com a gente. E lembrar que, além do seminário, que acontece hoje, né, quer dizer, às 9 horas, com essa mesa, depois às 2 horas, uma segunda mesa, mais voltada para a questão da música, propriamente dito, e às 5 horas, que é com o professor Silviano Santiago e o professor Daniel Link, né, quer dizer, que vai ser uma mesa meio de encerramento dessa primeira manhã, que é uma mesa que a gente acha muito particular também, que no caso do professor Silviano Santiago, ele vai fazer uma leitura do último romance dele, coisa que ele nunca fez, né, uma leitura meio em processo, e o professor Daniel Link vai falar sobre o Manuel Puig, que vai ser um pouco o filme que vai ser exibido às 7 horas, O Beijo da Mulher-Aranha. Então tem uma conexão com o que vai ser, quem puder ver ou quem já reviu, então acho que as coisas vão dialogar. Falando na questão da mostra de filmes, eu acho que é só bom lembrar, isso tudo está no site do DECULT, né, para quem quiser acessar, né? A mostra ela começou na segunda-feira, para quem não é daqui, é na Concha Acústica, que é no térreo, né? E é ao ar livre, a projeção está super boa, é bom ver filmes assim em tela grande, né? O som está legal, a imagem está legal. Começou na segunda-feira e hoje, como eu falei, às 7 horas tem O Beijo da Mulher-Aranha. Amanhã tem um filme muito especial, que é o Doce Amianto, que é a primeira vez que vai ser exibido publicamente no Rio de Janeiro, é um filme inédito aqui no Rio de Janeiro, nem em festival foi passado ainda, né? Então acho que é até bom agradecer aos dois diretores, que são o Irá dos Reis e Augusto Parente, por terem cedido, porque normalmente quando você exibe fora de festival, eles estão literalmente dizendo que eles não querem participar de festival aqui no Rio de Janeiro. Então, agradecer essa generosidade deles, né? E, claro, a todas as outras produtoras que liberaram a exibição gratuita dos filmes, né? Por fim, claro, agradecer aos participantes do seminário, os colegas que vão apresentar aqui e se dispuseram a falar dessa palavrinha, camp, que é uma palavrinha ainda muito desconhecida, mas eu gostaria de acreditar que ainda é importante para compreender uma série de fenômenos na cultura e na arte do século passado e ainda nesse século, né? Última coisinha mesmo agora é agradecer ao apoio da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que apoia esse evento, e também aos colegas aqui da UERJ, para os professores Ricardo Freitas, Sérgio Carrara e Aurinice de Mello Corrêa, que assinaram um projeto junto comigo. E, claro, um agradecimento a todos vocês que estão aqui presentes nessa hora. Espero que possam continuar assistindo o evento à tarde também. Então, eu passo a palavra à professora Ana Chiara, que aqui é professora do Instituto de Letras da UERJ, que vai coordenar essa mesa da manhã. Não foi nada. Porque eles esperam que a gente não traga tralhas, só o laptop. Então, bom dia. Eu agradeço demais a essa parceria da UERJ com a Universidade Federal, a minha parceria com o Denilson, que já tem muitos anos, né? De vez em quando a gente junta as forças, eu tenho uma grande afinidade com o Denilson, uma afinidade intelectual. Então, agradeço por esse dia que começa agora com a mesa. E a gente vai começar, então, com... Essa mesa é composta pelo Maurício, pelo Tiago e pelo Denilson, vai ser nessa ordem. Eu começo apresentando o professor Maurício Bragança. Ele é professor do Departamento de Cinema e de Vídeo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF.
Ele é autor da Maldição de Manuel Puig, Melodrama, Cinema e Política em uma Literatura à Margem, entre outros livros. Ele vai apresentar uma fala que é interessante. O título, todos os títulos são bonitos desse encontro. É Media Camp, Ecos Cabareteiros na Cultura de Massa. Então, a gente vai ouvir o professor, depois vocês podem fazer o debate ou o debate fica para o final. Então, a gente ouve em sequência as 3 apresentações e faz o debate no final. Bom dia a todos. Também gostaria de começar agradecendo o gentilíssimo convite, né, do Denilson para estar conversando aqui com vocês a respeito desse conceito que ainda é tão necessário e tão potente, né, para a gente pensar determinados procedimentos de apropriação da cultura contemporânea, né, e de naturalização de operações assim, marcadas por binarismos que eu acho que já devem ser superados, né, centro-periferia, natureza e cultura, né, binarismos hierarquizantes, né, que o Camp vem desnaturalizar e, né, desconstruir. Queria agradecer também, né, ao Rafael, que foi tão gentil aí nesse processo todo, né, bom, e antes de tudo, eu queria... bom, o que eu vou falar aqui hoje tem a ver muito com a minha pesquisa do doutorado, né, quando eu terminei em 2007, que é pensar um pouco esse repertório também de uma espécie de inventário camp, né, da América Latina. Tá bom o som? Vocês estão ouvindo? né? Porque aqui a gente parece que não se escuta. Tá bom? Onde eu pude... esse eu acho que é melhor mesmo, né? Onde eu pude pesquisar o cinema de melodrama latino-americano, especificamente o cinema mexicano, e especificamente dentro do repertório do melodrama mexicano, um repertório do cinema de cabareteiras, né? Essas rumbeiras do cinema mexicano. Então, eu venho atualizar um pouco essa performance do cabaré a partir do surgimento de uma cena cabareteira no México a partir dos anos 80, onde o cabaré vem retomar uma certa tradição na cultura, né, dessa performatividade do cabaré, né, e fazendo uma espécie de apropriação desse repertório, desse inventário de imagens camp que o melodrama latino-americano tão maravilhosamente construiu, né? Mas eu queria começar essa fala, quer dizer, acho que pautar um pouco, né, também essa apresentação a partir de uma experiência pessoal que eu tive lá no começo dos anos 2000, né, foi um encontro inusitado, assim, que me fez também pensar a respeito da problematização do camp na experiência de vida mesmo, né? Lá no começo dos anos 2000, num dos festivais do Rio, que eu acho que foi em 2002, se não me engano, teve uma amostra de melodramas mexicanos, né, feita pelo Festival do Rio, e eu tive a felicidade, era o início da minha pesquisa sobre melodrama, tive a felicidade de poder assistir aqueles filmes no Cinema Odeon, era uma amostra de 2 semanas, dentro daquela espetacularidade específica, né, de um cinema clássico dos anos 40, né, o Cinema Odeon, que ainda tem uma certa aura, assim, né, uma certa presença de uma espetacularidade específica desse repertório, né? E foram 2 semanas em que eu comecei a me familiarizar também com as pessoas que frequentavam, né, aquelas sessões, porque acabaram sendo as mesmas pessoas que assistiam, né, aqueles filmes. Eu comecei a me familiarizar um pouco com as pessoas, né, conhecer, a gente batia um papinho e tal, e ali eu pude travar contato, né, com 2 travestis que estavam assistindo os filmes, né, a Débora e a Mona, que tinham por volta de 60 anos, mais ou menos, e estavam muito emocionadas de poder rever, né, alguns daqueles filmes que elas já tinham assistido anos antes, né, décadas antes, né. E eu me lembro que, especialmente num dia, que ia passar 2 filmes,
um filme chamado A Mulher de Todos, que é um filme do Julio Bracho, de 1946, e que trazia uma das divas do melodrama mexicano, Maria Félix. Para quem não conhece, vocês vão conhecer hoje aqui um emblema desse Star System mexicano dos anos 40 e 50, né? Um filme chamado A Mulher de Todos, e o outro filme era Las Abandonadas, uma sessão dupla, né? Las Abandonadas com a segunda grande diva do melodrama, não em ordem, né? As duas eram as primeiríssimas estrelas, né? Que é a Dolores del Rio. E elas estavam muito emocionadas de poder rever, né, esses filmes. Naquele primeiro momento, eu fiquei, puxa, que decepção a gente pensar, né, que a gente já teve uma circulação maior dessa filmografia em outros momentos e que a gente havia perdido, né, um pouco essa proximidade com esse repertório, né? Então, a primeira experiência foi de desolação, em constatar, né, esse abismo que se travou entre essas experiências cinematográficas na América Latina. E ela me falou assim sobre é interessante também a gente pensar que existe uma outra mulher de todos, né? Que é essa do projeto do melodrama mexicano dos anos 40 com a Maria Félix, né? Em contraposição com o filme dos Ganzerla dos anos 60, né? Que traz uma outra musa, uma antidiva talvez, né? A Helena Inês, né? Que no filme dos Ganzerla se chama Ângela Carne e Osso. É interessante a gente fazer também essa contraposição, porque essa acessibilidade dessa Ângela Carne e Osso, né, de um projeto do final dos anos 60, e essa coisa etérea, né, sagrada da musa, de uma outra mulher de todos, que é a Maria Félix, dentro do projeto do melodrama mexicano, né? Mas o que me chamou a atenção, especificamente, do acontecimento desse encontro, foi que a Mona, uma das minhas novas amigas que tinha feito aí naquele momento, ela falou assim, você precisa ver esse filme sobre Las Abandonadas da Dolores del Rio, né? Você precisa ver esse filme porque a Dolores del Rio apresenta figurinos deslumbrantes, divinos, né? Cada cena ela está com um figurino extraordinário, né? E, em especial, ela me falava de uma cena, isso antes de o filme acontecer, né, de passagem. Estava no saguão do Odeon e ela me contando a respeito da lembrança dela do filme que ela tinha assistido décadas atrás, né? E ela me falou que de uma cena especificamente em que a Dolores del Rio aparecia com um vestido de seda de cor verde turquesa. A minha reação foi um pouco de ceticismo, porque eu pensei, mas como verde turquesa, né? Porque, para mim, o vestido deveria ser numa matiz entre o preto e o branco, porque o filme era preto e branco, né? Então, como que ela apreendeu um verde turquesa? A seda, tudo bem, né? Pela materialidade do filme, você pode até, quem conhece, né, as texturas do tecido, pode até compreender, né, a natureza do tecido. Mas o verde turquesa, fiquei um pouco... Mas como, né? Não contestei na hora, mas eu pensei também que podia haver alguma coisa no próprio filme que indicasse, né, algum personagem que fale, como o verde turquesa lhe cai bem, né, alguma coisa nesse sentido. Então, muito curioso, eu fui assistir a esse filme ao lado da Débora e da Mona, inclusive para poder também ter essa experiência desse impacto das imagens e da emoção que elas estavam naquele momento. Dividir um pouco, né, com elas essa emoção de poder ver na tela do Odeon, né, os figurinos de Dolores del Rio, né? O filme da Maria Félix, A Mulher de Todos, era uma adaptação da Dama das Camélias, né? E o filme da Dolores del Rio, o Las Abandonadas, era uma história clássica do repertório do cinema mexicano, que é essa situação das seduzidas e abandonadas, né? Essa mulher ingênua que é seduzida por um homem, aí se entrega a esse homem, engravida, tem um filho e é abandonada, e o único destino dela é a prostituição, né? Então, assim, o cinema mexicano, inclusive, ele começa a falar através da prostituta. O primeiro filme sonoro do cinema mexicano, de 1930, é um filme chamado Santa, que traz a história de uma prostituta e que é um filme que é feito a partir da letra do bolero de Agustín Lara, Santa. Então, essa ideia, né, dessa oralidade, da música e do bolero, como esse bolero traz verdades, né, para essa... e faz esse cinema falar, né?
Pois bem, então um filme sobre prostituta e que vai fazer com que vai mostrar na narrativa a Dolores Del Rio, ela consegue, ela experimenta tanto o glamour dos grandes prostíbulos de luxo do México quanto a derrocada, né, a decadência dessa mulher que acaba fazendo prostituição na rua, né, sob os auspícios de um cafetão. Pois bem, fui eu lá assistir, né, o filme ao lado das minhas amigas, né, quando eu até que chega a tal cena, né, em que a Dolores Del Rio aparece no topo de uma escada, quase como uma visão, né, quase como uma aparição, né, a Mona, que estava do meu lado, me cutuca e fala: olha, essa é a cena, olha o vestido lindo, olha esse verde turquesa, e não tinha absolutamente nada na cena que indicasse que a cor do vestido fosse verde turquesa, né? Parece uma experiência trivial, assim, né? Mas para mim isso teve um impacto muito grande, né? E que me trouxe várias reflexões naquele momento que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês, que me abriu um pouco também a perspectiva da gente refletir sobre até o regime de crença e de espectatorialidade que se trava entre o público e esse repertório do cinema clássico, né? Mas eu acho que a gente podia assistir agora a tal da cena que teve tanto impacto, né, na lembrança da Mona naquele momento. É um filme de 1946, de um diretor chamado Emílio Fernandes, que é um dos grandes mestres do melodrama clássico mexicano. Rafael, na... Isso, 22h50 a minutagem. Não, é o DVD. O primeiro é o DVD, esse daqui. Não, é esse que tem uma caixinha preta, isso. Está em 22h50. Sabe como? É uma cena bem breve. Que hoy le llegó su día. ¡Que nos la hagan buena, muchachos! Vayan ustedes dos y atiéndanme muy bien a mi general. E aí ele Sí, está señora. Vamos fuera. num prostíbulo de luxo, né? ¡Salud, güera! Esse é o momento da aparição dela. Vale. ¡Eso es para mí! ¡Cuenta acá, mi cielo! ¡Cuéntame! ¡Eso no para mí! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Eso no para mí! ¡Cuéntame! ¡Cuenta acá, mi cielo! El que se acerque a esa mujer se muere. Isso. Baje. Por favor. Quiero convencerme de que existe y no es una ilusión. Yo soy Juan Gómez. ¿Y usted? Margot. Margot.
vas a vivir conmigo. Bueno, 1 año. Y te doy mi palabra de hombre que haré todo lo que esté de mi parte para que sea el más feliz de tu vida. ¡Reverse, Diana! Bom, essa é a cena e esse é o vestido de seda azul, verde e turquesa, né? É interessante a gente pensar, né, a partir dessa cena, num regime de crença que é próprio dessa filmografia do cinema clássico, né? Quase como uma espécie de culto, numa relação, a gente pode dizer até que mítica, né, com a estrela, e onde a gente percebeu aqui o close-up, né, cumpre um papel importante. A estrela aparece na tela, né, evocando, sobretudo, se a gente for pensar, inclusive, essa relação numa cultura católica, né, a aparição de imagens de santas, né, quer dizer, ela aparece na tela quase como uma espécie de uma aparição divina, né, e o divino aqui não é não tem um mero efeito retórico, mas realmente inscreve um certo sagrado, né, em torno dessa imagem. A gente percebe até que no figurino dela, né, tem um negócio na cabeça ali, né, um penteado que traz uns raios até, né, quer dizer, evoca uma imagem santificada de fato, né. E, sobretudo, se a gente vai, inclusive, contextualizar isso numa cultura como a mexicana, né, onde a gente tem um emblema da Virgem de Guadalupe, que também fez uma aparição e que tem o registro numa tela, né, a materialidade da tela comprova o milagre, né, da Virgem de Guadalupe, isso ainda fica mais evidente, né. Então, essa ideia de uma aparição, né, da estrela na ordem de uma relação religiosa com o público, uma fé com esse público, né. Quer dizer, é uma espécie de relação de devoção entre o público e a estrela, e na qual o melodrama, especificamente, estabelece suas bases, né, através de um engajamento afetivo e sensorial. O público crê nessa imagem, né? O próprio espaço do cinema, né, retomando aqui essa ideia do cinema, desses cinemas de rua, né, onde esse repertório era exibido, né, esses cinemas como, por exemplo, né, o Odeon que a gente tem aqui, o próprio espaço do cinema nesse repertório clássico cumpre um papel de templo, né? A gente vai lá para ter um encontro, né, nessa relação de espectatorialidade com o cinema clássico, a gente vai lá para ter um encontro com essas divas, com essas figuras sagradas, né? Não é por acaso que muitos cinemas de rua se transformaram depois, se converteram em igrejas evangélicas, né? Mantendo assim a mesma espécie de relação com um lugar de fé, algum tipo de fé, né? Por outro lado, o que é interessante a ser destacado meu encontro com a Mona, né, é que essa crença não se faz apenas no âmbito da materialidade do filme, mas na apropriação dessa imagem através de uma experiência própria, né, de uma experiência de subjetivação. Essa imagem, ela se constitui subjetiva no encontro com esse universo de valores e de sentimentos, né, de afetos desse público. Não havia nada no filme, nessa cena que a gente viu aqui, que indicasse o verde turquesa do vestido de Dolores Del Rio, né? Embora a nossa amiga afirmasse a cor desse vestido. O que a gente pode pensar é que esse verde turquesa é exatamente o artifício que confirma a subjetivação, a apropriação dessas imagens, né? Esse é o dado do deslocamento que eu quero ressaltar aqui, né, nesse acontecimento. Numa espécie de apropriação camp, né, dessas imagens. O camp, ele é convocado aqui não apenas pensando num inventário, num repertório que sugere o excesso, né, esse hiperdimensionamento do gesto próprio do melodrama,
essa estética do exagero, mas, sobretudo, pelo deslocamento que marca essa expressão de apropriação e de subjetivação na experiência com o filme, né? E aqui, nesse exemplo inicial, né, nessa experiência que eu tive com a afirmação do verde turquesa do vestido de Dolores del Rio, a gente pode constatar que esse Kemp ele produz vários deslocamentos, né? Ainda na referência a essa cena, a gente pode ressaltar, e é importante a gente pensar, porque ela figurou, ela apresentou vários figurinos, vários vestidos diferentes. Nenhum deles evocou a ideia de cor, como nessa cena, para a nossa amiga Mona, né? Então, vale a pena a gente ressaltar que essa cor ela surgiu exatamente numa cena em que Dolores del Rio, como vocês viram aqui, desce uma escada. Ela está no topo de uma escada, ela aparece no topo dessa escada e ela vai descer, quase que deslizar, né, dessa escada. E a gente não está falando de qualquer escadinha, não. Vocês viram, né? É uma escada dessas enormes, amplas, suntuosas, né, largas, né, na qual essa personagem desliza. Bom, a princípio, nada demais se a gente for pensar na importância que as escadas assumem como função narrativa nos filmes de melodrama, né? A gente pode lembrar aqui de vários momentos de escadas no cinema de melodrama. A gente pode pensar no Vento Levou, na cena final, por exemplo, de O Vento Levou, né, na partida do Red Butler, né, lá que abandona Scarlett O'Hara. A gente pode pensar em Madame X, com Lana Turner, a cena do assassinato, da morte do Ricardo Montalbán, ou, por exemplo, no filme brasileiro lindo, Apassionata, cuja cena com Antônia Carreiro, um filme dos anos 40, e que a cena final, Antônia Carreiro, que faz o papel de uma pianista clássica, ela abandona o homem que ela ama, ela sobe uma escada. A última cena, quase como que abandonando essa possibilidade de um amor concreto e subindo para um outro estágio que a gente não sabe definir, né? As escadas nos filmes de Hitchcock, por exemplo, né? Um Corpo que Cai, enfim, a gente pode pensar em Cristiane Torlone, né? Dentro da tradição da telenovela, né? E a personagem de Teresa Cristina, que matava todo mundo nas escadas. Ou, se a gente for para uma outra lógica também, o Encoraçado Potemkin, que é o maior emblema, né, dessa questão da função dramática das escadas no cinema, né? Mas a gente está pensando nessa inscrição das escadas no melodrama, né? Uma função das escadas no melodrama, né? A gente pode pensar também na função que as escadas têm, por exemplo, nos filmes musicais, né? Assim como uma espécie de espaços improvisados onde a performance do número musical se dá, né? Assim, quem gosta de melodrama, concluindo, né? Quem gosta de melodrama sempre se imagina descendo uma dessas escadas, né? Você também, com as suas musas aí, nesses cenários, onde sempre tem uma escada, onde elas vão mostrar todo o seu glamour, né? O próprio Manuel Puig, né, que é um escritor argentino fundamental para a gente pensar numa espécie de escritura camp na América Latina, né, e que vai ser objeto de uma discussão hoje à tarde, né, com Daniel Link. Ele, numa entrevista, ele falava que ele tinha uma especial predileção pelas cenas de escadas no melodrama, né? Então, ele tem uma espécie aí de um fascínio, né, nessa presença da escada nesse tipo de repertório, né? Mas o que nos interessa aqui é pensar que a escada acompanha esse gesto camp de deslocamento que permite a apropriação dessa imagem, né, com uma espécie de secularização daquilo que é sagrado, né? Me parece que não é à toa que esse verde turquesa ele surja exatamente na cena em que vemos a atriz, primeiramente, em contraplongé, no alto da escada, né, e que ela desça até o chão, onde se encontra Pedro Armendáriz, né. A câmera registra essa descida dos céus até a sua chegada ao solo. Essa mulher se torna real nos braços daquele homem, né. É como se essa imagem que aparece, né, aqui eu novamente evocando essa ideia de aparição sagrada no alto,
dessa escada, essa imagem se secularizasse, se ressignificasse pelo rebaixamento, né, numa ideia aí bakhtiniana, no sentido bakhtiniano de descida à terra, né, nesse percurso em que o vestido de seda verde turquesa se torna esse elemento de deslocamento nesse gesto Kemp, né, de ressignificar o mundo, né, de reencantar o mundo através de uma sensibilidade criativa e desconstrutora, né? Aquilo que Susan Sontag identifica como uma maneira de ver o mundo como um fenômeno estético, e que Meyer, anos mais tarde, décadas mais tarde, vai fazer questão de ressaltar como procedimento político, ativista, né? O verde turquesa, concluindo, é o que sobra dessa imagem, é aquilo que está fora e que ressignifica essa imagem na apropriação do público, né? Um outro elemento que está presente nessa cena e que também organiza esses deslocamentos Kemp, né, está relacionado a uma geometria do olhar que a gente vê instaurada aí na cena e que se estrutura nessa sacralização da diva, né? A gente viu, né, esses jogos de olhares entre o Pedro Armendáriz e a Dolores Del Rio. A gente pode perceber que o olhar é o que define o lugar que cada um ocupa na construção da cena. A hierarquia dos olhares entroniza o lugar dessa mulher, que é o lugar do sentimento, né, da devoção, como lugar do sagrado. Aqui a gente vai ver agora um clipezinho, que é uma outra cena antológica da outra diva, que é a Maria Félix, né, do cinema mexicano. Era uma estrela que era conhecida por um texto estelar, né, como uma mulher bravia, voluntariosa, ligeiramente arrogante, né, mas, claro, capaz de se curvar ao homem que ela amava, né? O outro elemento que caracterizava, né, o texto de Maria Félix era exatamente o seu olhar desafiador, penetrante. Sobre o seu texto estelar, alguns intelectuais da época traçaram definições importantes. Guilherme Cabreira Infante, por exemplo, ele falava sobre Maria Félix. Maria sempre foi sua própria ama, ladonha. Ela era conhecida como ladonha, porque ela fez alguns filmes em que ela mostrava esse temperamento, né, bravio dela, como Dona Diabla, Dona Bárbara, né? Então ela acabou carregando esse epíteto de ladonha, né? E seu caráter não lhe permitia, ainda citando Cabreira Infante, né, seu caráter não lhe permitia jamais descender a uma simples moça submissa. Octávio Paz foi ainda além sobre Maria Félix. Maria Félix nasceu 2 vezes, né, disse Octávio Paz. Seus pais a conceberam primeiramente e depois ela se inventou a si mesma. Nasceu como um relâmpago que rompe das sombras. Seu magnetismo se encontra em seus olhos, alternadamente serenos e tempestuosos. Na cena que a gente vai ver agora, do filme Namorada, que é um filme também do Emílio Fernandes, esse mesmo diretor de Lares Abandonadas, um filme de 1946, a gente vai ver os olhos de Maria Félix fotografados por ninguém menos que Gabriel Figueroa, né, um dos grandes diretores de fotografia do mundo, né, de todos os tempos. Em planos que talvez sejam os planos mais conhecidos da estrela, mais emblemáticos da história cinematográfica de Maria Félix. Então, a gente vai ver aqui essa cena entre Pedro Armendáriz, o mesmo galã que a gente viu no filme anterior, agora contracenando com Maria Félix. Vengo a pedirle perdón, Beatriz. Pero quizá usted no me quiere escuchar. Yo le pido perdón y se lo pediré siempre, sin esperar que me lo conceda. Tal vez mis palabras se pierdan antes de llegar a sus oídos, porque tienen que subir muy alto.
y su balcón está siempre cerrado. Por eso, otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Y decirte, niña hermosa, que linda y hechicera, que linda y hechicera, como el cantor de una rosa, como el cantor de una rosa. Eu fico realmente arrepiado com esse plano, esse super close-up nos olhos de Maria Félix que se abrem nos primeiros acordes da música. Eu acho que é uma dimensão do sublime assim, no cinema clássico, né? Mas é importante a gente pensar, então, que a cena ela é construída pelo jogo de olhares das personagens, né? Sustentando aí a supremacia do olhar de Maria Félix, que rege essa orquestração, né, entre esses olhares. A fala inicial de Pedro Armendáriz, assim como a letra da música, tematizam o olhar. Detalhe para esse sublime, né, que eu acabei de falar, desses olhos que se abrem em grande close-up, né? A música romântica chega aonde as palavras não conseguem alcançar. Manuel Puig já tinha falado isso também, Boquitas Pintadas, né, na boca de um dos personagens, quando ele diz: os boleros falam muitas verdades, né? Na declaração de amor em feitio de oração, que Pedro Armendáriz faz para sua amada, está reforçado aí o lugar do sagrado da estrela na tela. Ao elevar o olhar, né, mais uma vez ele olha para o alto, né, para o balcão,
onde essa sua amada está naquele quarto, né? E ele fala a seguinte oração, né, declaração de amor: venho pedir-lhe perdão, Beatriz, mas talvez você não me queira escutar, mas lhe pedirei perdão, e pedirei sempre, sem esperar que me concedas. Talvez minhas palavras se percam antes de chegar a seus ouvidos, porque tem que subir muito alto, e sua varanda está sempre fechada. Por isso, outras vozes terão que te dizer o que você não deixa que eu te diga. Logo, o trio começa a cantar Malagueña Salerosa, canção de um repertório popular devotado ao amor romântico e que também tematiza a questão do olhar. É a mesma canção que vai ser citada por Tarantino, que termina exatamente Kill Bill, volume 2, com uma versão dessa Malagueña Salerosa, cantada pela banda El Chingon, naquela cena em que a noiva retoma sua filha e parte, né? Termina o filme com essa canção, Malagueña Salerosa. Não podemos deixar de ressaltar também, na experiência com as minhas amigas Débora e Mona, né? A gente não pode deixar de destacar a própria travestilidade em questão, né? Quer dizer, não vou aqui entrar numa discussão, em discussões específicas, desses estudos sobre travestilidade, mas é importante afirmar que o deslocamento que esses estudos apontam a partir da desorientação de um modelo heteronormativo, né, e genericamente regulado. Se o repertório desses filmes de melodrama regulava a economia de gênero, distribuindo papéis a partir de um modelo heteronormativo, as apropriações desses modelos poderiam transgredir essas normas, né? E nisso o potencial de desconstrução da leitura camp fazia muito bem, né? Da mesma forma que Otávio Paz diagnosticou a autofabulação da persona Maria Félix, ela também atuou em outros processos performáticos, como no caso de Mona, né? Eu não tenho dúvida de que o imaginário em torno de Maria Félix ajudou a construir identidades de gênero em plateias não heterossexuais, como no encontro que eu tive, né? Mona inventa a si mesma, se autoperformatiza numa autoficção que depreende o verde turquesa onde ele não está. Nas palavras de Denilson, o camp é uma categoria que estabelece mediações, transita entre objetos culturais e o conjunto do social, né? Maria Félix, Dolores del Rio e o casting de melodramas, assim como o repertório narrativo, o projeto estético, com todas as suas imagens, trilhas sonoras, a paisagem cultural que se construiu em torno a esses filmes, mobilizaram um repertório camp de grande potencial sensível, artístico e político na América Latina. Nos anos 80, o ressurgimento da cena do teatro cabaré, no México, como uma expressão vanguardista e contra-hegemônica naquele momento, hoje em dia já está assimilada pela indústria do espetáculo. Você tem nas carteleiras culturais, você tem um espaço para o teatro cabaré, né? Cinema, stand-up comedy e teatro cabaré, né? Nos anos 80 ainda era um momento de reafirmação dessa linguagem no teatro, né? Esse cabaré contemporâneo vai recuperar exatamente o diálogo com esse repertório. E é sobre essa performance cabareteira que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Astrid Haddad e Dario Tepier são dois dos maiores expoentes da cena do cabaré contemporâneo. São responsáveis pela renovação da performance cabareteira no país, tendo enfrentado muito preconceito quando eles trouxeram isso à tona. Ela, Astrid Haddad, é filha de maia e libanês, se aproximou do teatro e da performance do cabaré ainda no início dos anos 80, quando estudava Ciências Sociais na UNAM. Ele, o Dario Tepier, também surgiu nos anos 80 como ator de curtas-metragens e logo se lançou na televisão em algumas séries produzidas pela Televisa, o canal das estrelas, né? Ao lado de estrelas como Thalia e Rick Martin. Em 2003, ele participou de um programa de comédia da TV chamado Desde Gaiola, Gaiola G-A-Y-O-L, Gaiola, né? Produzido pelo canal musical Telehit. Através de esquetes de humor, se falava de questões como religião, sexualidade e os tabus da sociedade mexicana naquele contexto, enfrentados de maneira corrosiva, trabalhando a linguagem do cabaré na televisão.
por contar com vários atores transgêneros e travestis no seu elenco, esse programa, Desde Gaiola, se converteu numa espécie de ícone da comunidade LGBT no México e na América Latina. Nesse programa, Darío Tepier criou uma personagem, sua personagem mais famosa, chamada La Ronha, que ganhou autonomia nos seus solos de cabaré e, posteriormente, em um programa de entrevistas. Laronha era uma personagem criada em homenagem a Ladonha, Maria Félix, como era conhecida ela, né? E aqui a gente vai assistir rapidamente um clipe bem curtinho, um clipe da Astrid Haddad, que se chama El Calcetín, a música El Calcetín, a meia, né? Em que há uma participação de Laronha. Por favor. ¿Cuándo estaremos, mi vida, como los pies del Señor, el uno encima del otro y un clavito entre los dos? Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor. Como si fuera un calcetín, ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir un calcetín. Ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir. Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor, ay, 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 como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surgir un calcetín. Ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir un calcetín. Ay, amor, ay, eso soy yo para ti. Ay, cosita, súrceme mi agujerito, suavecito, mi lipa, mi agujita, mi alfilercito, mi tomatito, mi huevito frito, mi aguacatito, mi pechuguita. Ah, 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 suavecito, así. Ah. Então, o clipe conta com a participação também de Tongolele, que é essa senhora com uma mecha branca e é uma das cabareteiras dos anos 40, 50, né, ainda viva. Além de fazer referências a vários outros signos de mexicanidade espalhados pelo clipe inteiro, né? Logo no início, a gente tem a primeira provocação, quando ela diz: quando estaremos, minha vida, como os pés do Senhor, um em cima do outro e um preguinho entre os dois. E a partir daí o clipe vai debochar do amor romântico através de uma linguagem marcada pelo excesso e pelo apelo a um gosto popular, né? Então, num gesto que mistura reverência, de um lado, né, uma vez que o amor romântico é a base das narrativas do melodrama clássico, e suspeita pela ironia e pela paródia que ele convoca, por esse olhar camp, o gesto camp se instaura, né? E a letra fala da canção como se fosse uma meia, né, meia de parte meia, né?
Você me pisa todo dia, no chão você me traz, arrastada por teu amor, como se fosse uma meia. Ai, jogue-me fora quando eu estiver rasgada, porque nas coisas do amor não há como remendar. Uma meia, ai amor, uma meia, isso sou eu para você. Uma meia, ai amor, uma meia, ai coisinha, uma meia, remenda meu buraquinho. Uma meia, suavezinho, uma meia, minha linhazinha, minha agulhazinha, meu alfinetinho, meu tomatinho, meu ovinho frito, meu abacatinho, meu peitinho, ai, 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 suavezinho. É o que ela canta. Para além das discussões que a música e o clipe propõem, que passa pela redefinição do lugar do amor romântico, pela ridicularização da figura do macho, pelas suspeitas do código do nacional, né, tudo marcado por esses deslocamentos promovidos por um olhar camp, o que a gente quer aqui é apresentar também a personagem de Maria Félix, numa paródia efetuada pelo humor camp de Dario Tepier, né, que é esse performer. E aqui nos interessa um outro deslocamento fundamental, promovido pelo camp, em torno da ideia de original e cópia. Nas suas performances como Laronha, o ator transformista costuma acentuar o gesto de arrogância, opulência, soberba, afetação e prepotência que Maria Félix apresentava em seu texto estelar. Imediatamente, a gente pode também lembrar, por exemplo, da Eva Peron de Coppi, né, na sua homenagem corrosivamente camp da mãe dos descamisados argentinos, né, presa ali naquele apartamento, naquele lugar, né, com a sua opulência, sua soberba, seu desprezo às massas, né, aquela figura extraordinária que Coppi recria no começo dos anos 70. Laronha se apresenta sempre com vestidos super glamurosos, dentro de um estilo nunca é demais, coberta de joias de grandes pedrarias. Há um quê de maquínico, né, de robótico, de ciborgue na construção da personagem, que desnaturaliza o seu potencial de feminilidade e enfatiza aquilo que sobra, não é? Aquilo que é demais na composição da estrela. Dessa forma, a estrela deixa de ser Maria Félix e passa a ser Maria Félix, entre aspas, né, com todo o seu grau de artifício e de inatural, né, como foi diagnosticado numa outra chave por Otávio Paz. Laronha passa a ser o duplo de Ladonha, aquele duplo sentido presente na própria Maria Félix, aquilo que Susan Sontag, no mesmo texto, no mesmo artigo, diagnosticou como a diferença entre a coisa significando alguma coisa, qualquer coisa, e a coisa como puro artifício. No seu programa televisivo de entrevista, eu já estou terminando, tá? Estou concluindo mesmo, em que Laronha convidava personalidades do mundo cultural mexicano, o deslocamento entre cópia e original se torna quase espiral. No processo de espelhamento em Mizanabini, Dario Tepier, como Laronha, vai entrevistar Felipe Nájera, um dos melhores imitadores de Maria Félix no México, vestido de Ladonha. Aqui o verdadeiro e falso perde o sentido, já não há referente, o modelo, tudo é aparência, tudo é simulacro. Vamos ver só um iniciozinho dessa entrevista, porque não dá tempo para a gente ver tudo, mas só para a gente observar o encontro entre os dois imitadores, né? A imagem não está muito boa mesmo, Qué guapa estoy. Mira, 47 películas, nomás para ti solita. ¿Eh? Me gusto. ¿De veras? ¿Me gustas? No, me encanto. Nada más tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Tú esperas algo de ti misma que sea chapa? Pues mira, yo no he esperado nada, pero de repente me exhumaron sin quererlo yo. Detenme porque ¿A quién exhuman? ¿Qué? Só para a gente ter uma ideia do encontro, né? Na cena que abre essa entrevista, a moldura do espelho projeta a cópia da cópia, numa vertiginosa reflexividade que destitui qualquer possibilidade de se recuperar o original, né? Aqui,
Como diria Denilson, o que interessa é perceber o travestismo como valorização do artifício, como categoria central. A questão estaria não na negação do referente, mas na sua problematização de quem é a realidade que está sendo apresentada. O Kemp desvela, assim, a potência do artifício, que se manifesta como força política. Nesse papel de desnaturalização do gestual inscrito no texto paródico, na paródia da paródia da paródia da paródia, os mecanismos de artificialização assumem um lugar de destaque, indicando uma desestabilização entre as coisas, que é o aspecto fundamental do Kemp, né? Vou ficando por aqui, a gente volta no final para discutir algumas questões que ficaram por serem ditas, né? Obrigado pela atenção de vocês. Depois desses momentos de encantamento, a gente vai ouvir o professor Tiago Soares. Tiago é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba e autor de videoclipe, é um livro, hein? O Elogio da Desarmonia, e fã, como nós, de Madonna, Rihanna, Britney e Lady Gaga. Então, o texto do Tiago I Am My Hair, Cabelo, Poder e Divas Pop. Alô? Bom dia a todos e a todas. Queria começar agradecendo o convite também, Denilson. Muito feliz de estar conhecendo Ana, Maurício, que a gente já se cruzava nos eventos aí. Queria agradecer também Rafael pela gentileza e a presteza nesses trâmites, né, para vir até aqui. Bom, na verdade, a minha fala... eu sou professor lá quer dizer, estou me mudando agora, né? Estou indo para a Federal de Pernambuco, mas atualmente ainda sou professor da Federal da Paraíba, em João Pessoa, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Midiáticas, e no qual eu tenho atualmente um projeto de pesquisa chamado Música Pop, Valores, Performances e Territorialidades, no qual eu ando me preocupando efetivamente com essas figuras muito emblemáticas ligadas à música pop, né? A minha última pesquisa foi sobre a Lady Gaga, enfim, questões de performance, gênero, enfim, e atualmente, assim, fui muito fomentado pelo convite mesmo de Denilson para, enfim, apresentar algo aqui no seminário de Kemp. Eu escolhi falar de maneira mais detida sobre a Beyoncé. E aí, vou fazer uma coisa bem Kemp, que é misturar as referências, né, na verdade. O título dessa minha fala chama I Am My Hair. Eu sou meu cabelo, que é um verso de uma música da Lady Gaga, Hair, que está presente no disco, o último disco dela, Born This Way. E eu ponho como subtítulo Cabelo, Poder e Divas Pop. E eu queria... Abre aí o PowerPoint. Eu fiz um PowerPoint. Tá aqui atrás. E aí eu queria um pouco a gente começar, de fato, com essa imagem da Beyoncé. Teve show dela no Rock in Rio aqui sexta-feira passada. E uma das grandes críticas feitas ao show dela é que era muito carão, e até que se esquecia até um pouco da música. Né? E aí eu queria, de fato, colocar mesmo a ênfase, né, nisso, o que
a crítica cultural, que os jornalistas, que os fãs nas redes sociais, né, chamam de carão, né, que é de fato esse certo ar, essa cara que ela está fazendo aí, de um certo desdém, né, o ventilador no rosto dela, né, essa artificialização do espaço cênico. Daqui a pouco eu vou mostrar uma leitura que eu faço aqui de Crazy in Love dela. Mas esse carão, eu acho que é uma imagem no qual eu gosto de me ater para falar sobre esse entrelaçamento que eu proponho aqui de fazer entre cabelo, poder e diva pop. Então, na verdade,